Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Bem-vindo ao canal, bem posicionado, vou trazer agora as informações, é claro, desse sábado do Flamengo. Lembrando que amanhã tem final de Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo, jogando lá no Mané Garrincha, e hoje, às 5 horas, tem Real Madrid em campo, pelo Campeonato Espanhol. Então, se você quiser ficar bem informado sobre o Flamengo e sobre o Real Madrid, vem que hoje é tudo nosso. Parada é o seguinte, o elenco do Flamengo cada dia é menor. Mas antes de mais nada, fortalece no like. Deixa o like agora aqui para não esquecer. Se você não for inscrito, a hora é essa, inscreva-se. Não paga absolutamente nada para se inscrever. E é claro, você dá aquela moral aqui para esse que vos fala, BP. Beleza? Paga nada. E se você quiser ser membro do canal, fica à vontade. Pode ser membro por apenas R$ 1,99 e você ter prioridade nas lives que eu faço diariamente. Por volta ali das 8 horas, sempre tem live. Hoje, por exemplo, vai ter live do pós-jogo do Real Madrid. Beleza? Cola comigo aqui que a gente vai fazer aquela resenha às 20 horas. 20 horas? O jogo começa às 19, 17, acaba 17 horas, 7h30, pós-jogo do Real Madrid. Cola aqui comigo. Mas, falando de Flamengo, gente, depois da saída repentina do Alcaraz pro Everton, tô começando a entender a linha de raciocínio do José Boto. Isso aí, porque olha só, o José Boto, desde que chegou, o que ele mais fez foi demitir gente. Gente, o moleque demitiu muita gente, o cara é brabo. Mas o que eu tô começando a entender? Gente, minha impressão desses primeiros dias de trabalho do José Boto, tá? Ele reduz a folha de salário do Flamengo, lembrando que ele falou, o presidente BAP, que o estádio não era prioridade. Mas, vamos lá, o que ele tem feito? Reduziu drasticamente a folha de salário, a folha de pagamento do Flamengo, deixando sair alguns jogadores muito caros, que não eram titulares, digamos assim. O Gabigol não era titular, o Davi Luiz não era titular, e nem o Fabrício Bruno. Gente, somando esses três, o Flamengo pagava aproximadamente R$ 4 milhões por mês nesses três atletas. E aí começa a trazer jogadores renomados, por exemplo, Jorginho, que está por detalhes. O Arsenal não quer liberar o Jorginho de jeito nenhum, porém, mesmo que o Arsenal não libere o Jorginho, o Flamengo já tem acordo com o contrato do jogador, é o famoso pré-contrato. O Jorginho está disponível para assinar um pré-contrato com qualquer um. E esse qualquer um é o Flamengo. Eles já conversaram, ajustaram o salário, coisa de R$ 2 milhões, tempo de contrato, 3 anos. Fechado com o Jorginho. Só esperar bater junho, o Jorginho conclui a sua passagem lá pelo Arsenal, pula para o Brasil, infelizmente não vai ter descanso o Jorginho. Ele vai jogar a temporada inteira europeia, chega no Brasil e já disputa o Super Mundial. Acredito que o Flamengo queria o Jorginho para agora, para ele se adaptando, ganhar entrosamento com a equipe e no futuro jogar o Super Mundial com mais entrosamento com seus colegas. Mas, já que o Arsenal não liberou, também pela falta de jogadores, o Arsenal está buscando um substituto para o Jorginho. Caso ele encontrasse nessa janela de transferência, o Jorginho seria liberado. Como ele não está achando, o Jorginho fica lá. E aí, galera, o Alcaraz foi para o Everton, da Inglaterra, assim, ó, de maneira repentina. Lembrando, o Alcaraz foi a contratação mais cara do Flamengo, 21 milhões de euros. Coisa que a diretoria anterior fez no impulso. Todo mundo se machucando, Cebolinha se machucando, Pedro se machucando, aquele vucu-vucu danado. O ano parecia que ia ser uma tragédia. Começaram a comprar exacerbadamente. E agora o Boto começa a colocar, calma, vamos organizar aqui. O Flamengo fechou a temporada com um elenco super enxuto. Enxuto, eu quero dizer, entre ali os que entravam em campo, os profissionais, deveria girar em torno aí de mais de 30 atletas, com Gabigol, Davi Luiz, Fabrício Bruno, os que chegaram, Plata, Alcaraz, entenderam? Então, assim, simplesmente o Flamengo estava com o elenco muito enxuto. E a gente já viu esse filme. Um elenco muito grande não dá para todo mundo jogar, a gente sabe disso. E mais, se vocês forem olhar aquele super Flamengo de 2019, o Flamengo não tinha um super elenco. Se você puxar na memória, quem era o meio de campo na volância? Gerson, Ilharão, Diego Ribas. Aí tinha um PP, que entrava de vez em quando na base, aí tinha um outro sem nome,
também jogava por ali, aí tinha um zagueiro que improvisava, mas volante tinha 3. No ataque era Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Lembra do Vitinho? Quando um dos 3 não podia jogar, entrava o Vitinho. E só. E só. O Berrio praticamente não entrava em campo. Você olhava para a zaga, era o Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Quando um dos 2 não podia jogar, entrava o Rodolfo. Então, assim, o Flamengo tinha sempre, para aquela posição, um jogador extra. Se você olhar hoje, Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, todos pelo lado. Você vai pelo outro, tem Plata, tem Everton Araújo, tem Matheus Gonçalves, já são 3 pelo outro lado. Sem encontrar o Gerson que cai por ali também. No ataque também carente, só tem o Juninho, o Bruno Henrique cai por ali. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Sem querer me estender muito nesse assunto. O Flamengo está enxugando. Se você usar como exemplo o elenco do Real Madrid, o Real Madrid tem um Valverde que joga de zagueiro, de lateral direito, de meio campista, de meio armador. E no meu entendimento, é isso que o Flamengo está fazendo. Ele está abrindo mão de jogadores que fazem uma função para trazer ou explorar jogadores que fazem mais de uma função. Por exemplo, o Coringa Gerson. Só para você ter uma ideia. Acredito que o Flamengo vai investir nesse perfil de jogador. Por exemplo, o Jorginho vai poder jogar de segundo volante, de primeiro volante. O Arrascaeta se machucou. Bota o Jorginho de camisa 10. Então, assim, Luiz Araújo joga por dentro, joga pela ponta e pode jogar do lado do Pedro, como atacante. Então, o Flamengo começa a se movimentar muito na linha de raciocínio do futebol europeu, que tem um elenco caro, por exemplo, do Real Madrid. Mas é sempre assim, gente. Pode observar. Rodrigo, Vinícius e Mbappé no ataque. Aí, peraí. Um dos 3 não pode jogar. Entra o Arda Güler. Ou Ibrahim Dias. O Real Madrid, gente, não tem 3 jogadores de lado. É o Ibrahim, o Arda Güler, do outro lado Vinícius, Mbappé, Rodrigo, mas o Mbappé faz o 9. Por exemplo, o Real Madrid, que é o poderoso Real Madrid, não tem 2 camisa 9. Ou joga o Mbappé, que nem é 9, ou eles colocam o Rodrigo e o Vinícius Júnior de atacante e joga sem centroavante. Aí aqui no Brasil não, a gente está com o Juninho de centroavante, o Pedro pode voltar e estava com o Carlinhos. Então o José Boto, além de tudo que ele já vinha fazendo, no meu ponto de vista, ele está organizando isso. E acredito que o Felipe Luiz está assinando embaixo. Lá no Real Madrid, o Tchouaméni faz primeiro volante, segundo volante, faz zagueiro, faz lateral. Então, assim, o Flamengo está investindo em jogadores mais versáteis. E aí sim, ele pode ter um elenco enxuto, porque na ausência de primeiro volante, Gerson joga. Por que o Léo Ortiz virou prioridade no Flamengo e preferiu vender o Fabrício Bruno? O Léo Ortiz joga de zagueiro e joga de volante. O Léo Pereira joga de zagueiro e joga de lateral esquerdo. Vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio? O Flamengo está investindo em jogadores versáteis. Então aquele que sabe fazer uma coisa só vai perder espaço no Flamengo. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Esse Alcaraz era um desses jogadores talentosíssimos. Para mim é um camisa 10, porém não é tão bom pelas pontas como o Luiz Araújo e como o Michael, Bruno Henrique, Cebolinha. Ele estava atrás dessa galera todinha. Olha só, o Alcaraz, o mais caro, estava atrás do Cebolinha, atrás do Michael, atrás do Bruno Henrique. Vai jogar quando? Sendo um jogador hiper mega caro ou mais caro, já contratado pelo Flamengo, na primeira oportunidade o Boto, Alcaraz, mete o pé. O Alcaraz vai pro Everton, vai jogar metade da temporada lá da Premier League, que o pau tá quebrando na Premier League. Se ele se sair bem, o jogador ainda é do Flamengo, que foi por empréstimo com proposta de compra. O Flamengo faz um caixa absurdo pelo Alcaraz, mais de 20 milhões de euros. Olha só o preço do Alcaraz. Então, olha só, evitou aqueles 4 milhões mensais que eu falei com vocês, evitou gastar com novos atletas renomados. O Jorginho vem de graça, o Jorginho vai vir de graça, o Danilo veio de graça. Então o Flamengo começa a arrecadar mais e a gastar menos. E para fechar a fatura, o Lohan está em cima do muro, vende não vende, serve não serve. Lohan também vai jogar no lugar de quem? Ora joga no lugar do Gerson, ora no lugar da Arrascaeta. Gente, vai ser o seguinte, a Arrascaeta vai ser o camisa 10, esquece. Na ausência da Arrascaeta,
vamos colocar o Gerson por ali, vamos colocar o Luiz Araújo por ali e vida que segue. Talvez não seja um ano de fartura de títulos, mas com certeza vai ser um ano de muitos ajustes e de muito equilíbrio. O José Boto, por exemplo, nem viaja para a Europa, como era de costume, aquela turnê pela Europa para contratar jogador. E a gente sabe que essa turnê pela Europa tinha muita resenha. Não que eu não goste de resenha, mas era um dinheiro gasto do clube que hoje não está sendo gasto. Então, galera, desculpa me estender aqui. O Wesley também recebeu proposta do... Caraca, acho que foi de Girona. 25 milhões de euros pelo Wesley. E o Flamengo não vendeu, gente. O Wesley está mega valorizado. O Flamengo provavelmente quer poder contar com o Wesley até o Super Mundial, porque o Wesley vai ser titular. Quem sabe o moleque até beliscar uma vaga na seleção brasileira pela ausência de laterais direitos tradicionais. E o Flamengo continua aqui, ó, só enxugando o elenco, A hora que o Felipe Luiz tiver ali, ó, mais ou menos 22, 23 jogadores para trabalhar, com certeza o Flamengo vai ser uma máquina. É só puxar na memória. O JJ não tinha um elenco gigante. Ele contava ali com a sua base, os 4 ofensivos que ele elogiava muito, com a sua zaga, com o Felipe Luiz, o Rafinha, Paulo Maior e o Rodrigo Caio. E no meio, basicamente, Gerson Arão e Diego Ribas. Pronto. Esse era o time do Flamengo. Muito ajustado e muitos atletas falam isso. Quanto mais eu jogo, melhor eu fico. O Gabigol falou isso depois do hat-trick. O Neymar deu uma entrevista ontem falando sobre isso também, que ele está pronto para jogar, ele já poderia jogar amanhã contra o São Paulo. Falou isso. Por quê? Quanto mais eu jogo, melhor eu fico. Então, para a intensidade que o Felipe Luiz quer colocar, ele precisa ter menos atletas. Eu sei, parece doideira, mas ele precisa ter menos atletas, porque ele quer intensidade. E mais, ele ainda pode explorar toda a galera sub-20, porque ele conhece muito bem a galera sub-20. Então, caso no meio do caminho alguém sofra uma lesão, alguma coisa do tipo, que é inevitável, ele vai poder usar as categorias de base, como o Wallace Rian, que fez mais um gol nesse campeonato carioca, entre outros jovens que estão por ali. E bela oportunidade para Matheus Gonçalves, a galera novinha que ficou, vai ter muita oportunidade. Mas, mamando na teta do Mengão, esquece, isso aí é coisa do passado. José Boto está fazendo o verdadeiro vapo. Vamos que vamos, galera. Obrigado pela moral. Lembrando, hoje à noite tem live, pós-jogo do Real Madrid. E muito obrigado por ficar até aqui. Não esquece de dar o seu like e não esquece de se inscrever. Afinal de contas, posicionamento é tudo. Vamos que vamos. Aquele abraço.